Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Schutt, eu vou falar um pouco de conteúdos desse eclipse, esse último eclipse do eixo Áries-Libra. A gente tem desde 2023 eclipses ocorrendo e esse agora, dia 29 de março de 2025, é o último. A gente já teve, vamos fazer sentido de 29 para trás, a gente teve a 29 graus desse eixo, tivemos a 21, a 19, a 10 graus, esse que é 9 e outro a 5 graus, ou seja, foram vários eclipses pegando quase toda a estrutura desse signo de Áries e de Libra, né? Então o que a gente tem aqui é uma oportunidade de falar dos relacionamentos. E esse mapa aqui, específico, que seria o encerramento desse ciclo de eclipses no eixo Áries-Libra, ele perdura pelo menos até dezembro, certeza absoluta que ele vai ter pelo menos 9 meses até aqui no ano de 2025. É um período para a gente rever relações, para a gente ver a nossa postura nas relações e, principalmente, a nossa autoimagem do que a gente gosta mesmo de troca. Que tipo de troca que é? Se é uma troca onde você é submisso, onde você é apático, uma troca que você é obediente, porque às vezes, como está no eixo Áries-Libra, um toma partido e é mais violento. E a chance da pessoa se observar é a chance que a pessoa que tem intolerância ou muita raiva, porque não é daquele jeito, e não admite, que ela possa rever todas essas relações. Ao mesmo tempo, do outro lado, quem está apático, submisso, vai ter que começar a se colocar. E se colocar significa ter consciência que é importante existir, né? Existir porque o outro quer, não dá certo. Porque aí é bom para um, mas não é bom para outro. Relação é de troca, relação saudável é de troca, onde é bom para um e bom para outro. Só tem esse caminho, bom para um e bom para outro, bom para ambos. Quando é bom para ambos, a gente fala tudo de bom. Quando é bom só para um, e ele vai impondo porque ele quer e porque para ele é importante, já começa uma relação abusiva, uma relação que a gente chama de relação com o narciso, ou seja, um é um narcisista, o outro é um pouco oligofrênico, um pouco quieto, e vai obedecendo o que o narcisista quer. E tem uma hora que a coisa sai da neurose, vai para a psicose, e aí do narcisismo ele começa a ser o psicopata, ele começa a mandar, e tem que ser. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa relação que tem tanto o Áries com Libra, quanto o Escorpião com Touro. E a gente teve várias dicas e vários filmes, vários livros, vários profissionais para falar a respeito disso. Só que é um momento de introspecção, onde o eclipse pode dar uma grande abertura de consciência, você pode sacar que você ou está quieto, ou que você é extremamente exigente, extremamente intolerante, extremamente raivoso, e de repente nenhum lado, o intolerante, o raivoso, o exigente, e o apático, o que fica quieto e submisso, e ele se anula, ele vai precisar aprender a se impor, e o outro vai aprender a observar o outro, ou seja, não ficar olhando a si próprio, e olhar o outro e falar, o outro também tem razão, o outro também tem algo bom, e eu posso aprender e conviver e ter felicidade, ter paz, ter tranquilidade nessa troca. Esses eclipses fizeram várias relações se romperem, mas de forma totalmente do que eu estou falando, pela excesso ou ariano ou libriano, ou ser muito para o outro ou ser muito para si próprio. E é uma oportunidade. A gente tem aqui, eu vou entrar hoje
para quem quiser, eu vou entrar hoje um pouco mais falando disso. Primeiro os céus, né, o que a gente sempre fala, os céus a gente vê o Vênus que volta para Peixes, então ele está retrógrado, e o Mercúrio que também está retrógrado, os dois voltando para essa configuração aonde o nó do norte, Rahu, né, o Tikkun, o que a gente veio arrumar, ele está falando, reveja os relacionamentos, saia dessa ilusão de amores platônicos, comece a ver que tipo de troca, saia dessa relação onde tem aqui a estrela Sheat, por exemplo, que traz uma violência, porque não conseguiu entender a espiritualidade que é estar junto, não conseguiu entender a oportunidade dos diferentes opostos ou complementares estarem juntos, sempre com uma visão mais espiritualizada, né? Normalmente, quando não vê espiritualizada, a estrela Sheat, que está em Pégasus, né, no cavalo alado, vira violenta. Então, assim, é muito interessante. A gente reforça a coisa que, às vezes, a espiritualidade, quando é radical, quando ela é intransigente, intolerante, ela leva à violência. O mesmo para as relações, tá? O mesmo para as relações. Bem, vamos pensar aqui um pouquinho o que a gente tem disso. Eu deixei já 2 vídeos falando desse eclipse no Instagram, porque eu falo sobre um pouco da geopolítica, bem superficialmente, e a outra eu falo um pouco mais, que eu vou colocar aqui, Myanmar, tá? Myanmar, aqui ó, o regime militar birmanês da Birmânia, né? Em 18 de junho de 1989, para quem gosta de fazer o mapa, anuncia o nome oficial do país para a União de Myanmar, né? Myanmar significa forte, né? E lá tem uma coisa muito interessante, né? Porque a Burma virou Myanmar. Então a gente vai falar sobre isso. Podemos até colocar agora, depois eu volto para esses assuntos das relações, tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui o mapa de Myanmar, né? Isso aqui pode descer, aí, Myanmar. Esse é o mapa, mais ou menos o horário, mínima ideia qual seja o horário que foi decretado, mas está lá, 18 de junho de 89, e olha que interessante, a gente vai encontrar o que está acontecendo nos céus exatamente nesse mapa. E o que ocorreu aqui, né, vocês sabem, né, então vamos colocar o mapa de Myanmar, né? Myanmar, aqui está a Índia, Nepal, Butão, local interessante, fiquei um tempão aqui em Índia, Nepal, Bangladesh, que foi feito todo um evento para arrecadar dinheiro, depois todo mundo levou o dinheiro embora, e aqui a gente vê onde era o Butão, a Burma, aqui Myanmar, e Myanmar recebeu um golpe de terremoto exatamente um dia antes desse eclipse. E será que tem a ver? Tem tudo a ver. Se vocês querem ver isso aqui, eu vou mostrar, tá? Aqui a Tailândia, Laos, né, e China. E aqui, Myanmar vai receber ajuda, tá? Ele tem Marte no início de Leão, o Marte está agora em Câncer, na hora que ele chegar no início de Leão, já vai ter uma mobilização muito grande. Agora ainda tem chances de terremoto lá, tá? Por vários motivos. Principalmente, vamos pegar aqui o mapa de Myanmar, vamos aqui rabiscar um pouquinho para vocês verem o quão preciso são os céus, tá? Então a primeira coisa, a gente vê aqui, ó. Olha que interessante. Vou fazer até com uma outra cor, né? Aqui, ó. Saturno e Netuno em conjunção. Isso ocorre a cada 36 anos. Então, esse é um dos exemplos. A gente tem também na Alemanha o Muro de Berlim,
a gente vai ter a Rússia envolvida também com esses aspectos, a gente vai ver mudanças fortíssimas vinculadas à Rússia, provavelmente Rússia e Ucrânia estão vinculadas também com essa conjunção que está para ocorrer, tá? Mas, reparem, Saturno e Netuno em conjunção, que é o que está para vir. Saturno, nesse período do eclipse, está a 24, quase 25, está andando em direção, e o Saturno, um dia depois do eclipse, entra já em Áries. Mas eles vão para trás e para frente, eles vão se encontrar mais ano que vem, mas essa conjunção, ela faz uma reviravolta sociopolítica, né, no mundo. E essa reviravolta aqui que ocorreu em Mianmar foi exatamente quadrado o grau do eclipse, aqui, ó. E também do outro eclipse que ocorreu. Então, os dois eclipses, um a 10 graus, outro a 9 graus, aqui do dia 29, fazem uma quadratura muito forte, exatamente com Júpiter e Netuno. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. A gente tem realmente umas outras informações importantes. A gente vai ver que agora o nodo está a 26 graus no dia do terremoto. Deixa eu ver se eu coloco já aqui. Fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. A gente vai pegar o mapa de Mianmar, mais ou menos no horário que ocorreu o terremoto. Olha que interessante. Então, a mesma coisa. Aqui eu vou usar a caneta para ilustrar, né? E a gente tem, primeiro, o nó do sul, Ketu, né? O karma com o meio do céu, né? Isso aqui no local, tá? Isso é um detalhe. O mais importante é a Lua e o nó do norte em conjunção quadrado, vamos fazer em vermelho aqui, ó, quadrado exato com o Sol de Mianmar. Ou seja, a gente começa a ver manifestações precisas, né? Aqui é uma conjunção, mas aqui já é alguma coisa muito importante. E aqui a gente vê o Saturno e o Netuno criando como fosse um sanduíche, uma pressão. Aqui não é o ponto médio exato, mas é quase, ó. 24, 25, 26, aqui 29, 28, 27, e aqui 26,5. Então a gente pode colocar, realmente, podemos colocar que aqui virou o ponto médio de Saturno e Netuno, E Saturno e Netuno exatamente, vamos fazer em outra cor, aqui, numa quadratura que está com o eclipse também. Para quem sabe astrologia, começa a ver o quão preciso é. Isso é importante? Sim, isso é importante. Porque isso a gente vê nos nossos mapas, né? Essa semana, eu coloquei isso nos vídeos do Instagram, né? Os clientes novos que vieram, eles trouxeram exatamente situações que eles têm no mapa natal deles com a situação que está ocorrendo no céu. Mas igualzinho, uns foram Vênus e Mercúrio, que fizeram conjunção a 9 graus, eles se encontraram, fizeram conjunção a 9 graus, o eclipse a 9 graus, e no mapa bate exatamente igual. Aqui no caso do Mianmar, infelizmente, a mesma coisa, tá? A gente tem, não por onde a umbra passa, a umbra, a escuridão do eclipse solar parcial, ele pega o Canadá, os Estados Unidos, a Oceania, a Europa, desce, aqui no Brasil é só um pouquinho no Amapá, que alguém vai conseguir ver um pouquinho,
e olhe lá um pouco da África. E então a gente sabe que estão envolvidos esses países. Então a gente vai ver a Alemanha envolvida nisso, a gente vai ver, porque há uma crise oculta que começa a aparecer. A gente sabe que esse eclipse, deixa eu voltar pro eclipse, vamos sair daqui, ó. Vamos pro eclipse, por exemplo. Isso aqui é de Myanmar, né? Então, esse eclipse aqui, ele toca na China. A China colocou como prazo 2025 para atacar e invadir Taiwan, ou seja, eles falam que eles vão querer Taiwan de volta. E ao mesmo tempo, a gente vê na geopolítica interesses diferentes. Esse eclipse aqui, ele pega realmente a China, pega a Rússia. A Rússia é mais forte ainda quando a gente for estudar o Saturno e Netuno na sua conjunção, né, nessa união. Então a gente sabe que ano que vem, até pelo menos ano que vem, a gente tem grandes mudanças vinculadas à Rússia, talvez nessa guerra. Eles já conquistaram onde eles queriam, talvez façam um acordo e possa dar uma revitalizada na região, inclusive fomentar, porque o agrobusiness da Ucrânia é muito forte, tá? E lá até compete com o Brasil, e precisa voltar, tem muitas famílias, muita gente que precisa voltar à sua normalidade. É como um terremoto, né? A gente precisa torcer sempre para que as coisas se estabeleçam e se estabilizem, né? E que as pessoas aprendam qual é a lição. No mapa individual é mais fácil. No mapa de casal, precisa de mediador. Mapa de casal, com isso aqui, ó, entre essa coisa, com essa energia forte, né, que a gente vai ter aqui, Áries e Libra, né, Áries, vamos pôr aqui, ó, Áries e Libra, pronto, aqui, ó, Áries e Libra. E também podemos colocar Escorpião, que já passou, né, e Touro, né? E Touro. Por quê? Esses eclipses, né? Eles são, de certa forma, muito vinculados às relações, né? Relação de posse, relação de repente, você aqui pensa muito no individualismo, nas suas próprias atitudes, o que é importante, e aqui tem a parceria, e aqui tem o abrir mão, né? Então a gente tem, claro que existe, como eu falei, existem as relações pessoais, você com você mesmo, onde você para ver o que é mais importante. E tudo tem uma origem, eu vou fazer um vídeo da origem de tudo isso, que vai ser talvez o vídeo mais legal que eu possa fazer, principalmente como constelador, como psicólogo, como um profissional de saúde, poder passar para frente, compartilhar essas origens dos problemas, tá? E o quanto 2025, 2026 vão ser importantes para rever. Agora, qual é a porcentagem da humanidade que pensa? Muito pequena. Qual a porcentagem da humanidade que reflete sobre a sua própria vida? Muito pequena. Então, não quer dizer que o eclipse ou os trânsitos e ciclos planetários vão conseguir mudar a humanidade. Não. Mas quanto mais tiver pessoas que mergulhem em si próprio, vão sair dessa ilusão do sofrimento, vão perceber a importância de unir os opostos, né? Então vamos dar um exemplo, né? A gente tem, inclusive, uma das letras, né? Se você pega aqui Vav, né? E Zain, e depois aqui faz aqui, você vai ter duas letras, né? Duas letras com uma união aqui em cima, né? Então você tem toda uma letra
e uma outra letra. Essa letra forma Het, né? Que o próprio nome, ele fala do pecado, mas ele também fala da vida, de Chaim, né? E aqui fala de um tipo que é reto, nu, direto, objetivo, frio, que é vetorizado, que é o Vav, né, que ele está vinculado às linhas retas mentais, e o outro, o Zain, que ele vai englobar já uma coisa maior, inclusive o descanso. Então seria um masculino e um feminino vinculados aqui com uma espiritualidade. E o que acontece? Esse período seria ou é um período que a gente pode trabalhar esses assuntos de relação. Então é comum que haja insatisfação, é comum que haja querer que seja de um jeito, é comum que haja intolerância, e é comum também que o outro lado fique quieto, se ausente, não exista, se anule, e de repente ele fica conivente com o que o outro quer. Se o outro quer do jeito dele, ele é o narcisista, e aqui o oligofrênico. E do narcisista, a relação começa a sair da relação, como eu falei, da relação neurótica, e vai para a relação psicótica. Aparece um psicopata que não está nem aí com nada, e vai fazer de tudo para manipular e fazer o outro obediente. Só que isso é um par, isso é magnético, isso é uma união mais linda, que é a oportunidade desses seus opostos, ou complementares, ou diferentes, se unirem com o propósito de sociedade, de casamento, de namoro, de relacionamentos, de países também fazerem as suas parcerias, nas indústrias, os governos. É uma chance de união, mas o eclipse mostra a loucura do ser humano, e a gente vê quantos vínculos estão sendo cortados. Por exemplo, de repente, até aqui no Brasil, cadê o bem comum? As pessoas não se juntam e buscam, através das discussões, chegar num consenso. Muito difícil isso. Então, assim, ele está errado, o outro está errado, e de repente vira uma briga, e não há interesse do bem comum. E esse é o pepino maior que tem, e a gente vê nesses eclipses aqui. Esses eclipses, esse eclipse aqui, vou falar do Brasil, esse eclipse aqui, se eu coloquei no vídeo no Instagram, né? Vamos colocar aqui, ó. O Brasil está com o Sol progredido exatamente a 7,5, grau 7,5 de Áries, aqui, junto com Marte e o Plutão para trás. Mas está exatamente aqui, ou seja, esse eclipse que ocorre dia 29 de março é conjunto com o Sol, ou seja, a gente sabe, né, do que está acontecendo no caso do ex-presidente, né, que está sendo julgado, e, porém, tem um outro eclipse aqui em Virgem, que vai ser no dia 7 de setembro. Ou seja, vai pegar o outro Sol, vai estar a 15 graus, vai estar 1 grau do mapa da independência, então vai pegar outro presidente. A gente tem esse Marte aqui, que agora, entre dia 2, 3, 4, 5 de abril, mais ou menos um dia ou dois a mais, ou antes ou depois, esse início de abril, a gente vai ter uma mudança novamente no mapa, e talvez pegue a saúde do atual presidente, ou seja, 2 eclipses pegando um ex-presidente e o atual presidente. Então a gente tem que ficar atento com isso. Eu já fiz um vídeo aqui, né, que pega também o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ascendente dele aqui, já tiveram 2 eclipses, ou seja, o Brasil está num grande momento de eclipse, né, porque a gente pega o Sol aqui, como eu falei, né, é 7 graus e 30 e pouquinho, 7 graus e
e 30 minutos, mais ou menos, que está o Sol progredido, usando o mapa da independência. A gente tem vários mapas para usar, todos estão mostrando uma mudança muito grande esse ano e ano que vem. Sem grandes novidades, tá? Ou seja, tem mudanças, mas não quer dizer que vai mudar da água para o vinho, nada disso que as pessoas perguntam. O sistema que está agora vai continuar e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Esse eclipse, ele talvez daqui a uns 7, 8 anos comece a ter uma nova postura coletiva, né? Bem, vamos lá. Sobre a igreja, a gente já teve alguns vídeos. O eclipse que ocorreu a 23 graus e 50, quase 24 graus de Peixes, dia 14 de março, nessa região aqui, ele coincidiu com o Saturno progredido e o Sol progredido do Papa, com o próprio Saturno no céu, e agora esse eclipse aqui, ele está quadrado ascendente e descendente, ou seja, a linha corporal do Papa Francisco. E é legal que assim, ele poderia já ter ido embora, ter falecido, mas teve um esforço. E é isso que é bonito. Nos eclipses a gente tem que se esforçar para, no momento que a luz abaixa, você tem que se esforçar para continuar. E a primeira coisa que o Papa se posicionou frente à Igreja é de trazer uma reforma da Igreja Católica. E esse Plutão aqui, nessa região do início de Aquário, ele tem como histórico várias reformas da Igreja. Então, se a gente voltar 2 voltas para trás, ou seja, 500 anos atrás, em média, a gente vai ter o Henrique VIII falando sobre a vontade de divorciar. A Igreja não permitiu e passou um tempo, ele criou, que foi exatamente aqui, umas 2 graus, ele criou a Igreja Anglicana. E isso teve uma repercussão forte no assunto da Igreja. Como os assuntos de Igreja têm a ver com a era de Peixes, então o Plutão ele é bem importante, porque ele é um símbolo, é um relógio, uma ampulheta, que vai criando as mudanças e, por algum motivo, é nessa região. Depois tivemos Voltaire, que era contra o poder, ou seja, os reis e a Igreja ser uma coisa só, e ele fez toda uma pressão para que isso começasse a soltar, e a gente tem atualmente já essa separação, graças a essa reforma que ocorreu também com Plutão nessa região. O Plutão vai para frente, daqui a pouco ele volta até 1 grau e pouco, e aí ele vai voltar na região de 2 graus, onde está esse meio do céu, no máximo até o ano que vem. E a gente tem no mapa do Papa essa frequência até mais ou menos dezembro. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, porque isso é uma mudança interessante, onde a igreja, não a religião cristã, mas a Igreja Católica, vai passar por uma nova reforma, ou pelo Papa, que é o que ele está falando de fazer, ou por si só, quando for eleito o próximo Papa, e a gente vê o que acontece. E ao mesmo tempo existe um crescimento de outros povos, em progressão geométrica, né, com o objetivo de guerras, né, guerras santas e tudo mais. Então a gente tem que ver realmente essas configurações dos céus. As guerras não estão para agora, mas elas estão se aproximando, né? Então 2030, 2031 vai ficar mais forte. Ano que vem a gente vai ter essa conjunção exata Saturno e Netuno no primeiro trimestre, mas mesmo assim não é necessário um aspecto de guerra, mesmo estando perto de Sheat, né? Sheat é uma estrela que tem uma singularidade espiritual, porque o cavalo alado, o Pégasus, ele tem esse traço espiritual, mas, como eu falei, se você é radical, se não é do teu jeito, pela religiosidade, aí o que acontece? Começa a intolerância e aí vem as guerras. Então, isso também nas relações.
A gente vê Vênus e Netuno agora. Então a gente vê quantas coisas se perdem pelo excesso de teimosia de pensamento, e a pessoa pensa daquele jeito, e pensa há anos. Na hora que começa a se relacionar, o pensamento já é antigo, de ambas as partes. Um sendo mais omisso, mais quietão, mais conivente, mais oligofrênico, né, que é a palavra mais técnica, e o outro um narcisista que pensa mais nele, do jeito dele, ou uma relação mais enferma, uma relação doentia, uma relação que não traz paz, não traz felicidade, não traz calmaria, não dá para realmente descansar e falar, estamos juntos, e quando acorda, fazemos juntos, e quando estamos separados, cada um fazendo sua coisa, estamos juntos. Quando educamos filhos, ou quando cuidamos da empresa, ou quando cuidamos do país, estamos juntos. Essa separação do olhar, o Áries acaba olhando mais para si, né? E ele está mais individualista, né? Mais individualista, e o outro mais vinculado à parceria, ao outro, e abrindo mão. Então, contrasta um pouco mais diplomático, mas o outro acaba comandando. Então, esse tipo de história, espero que você esteja entendendo, é o assunto dos eclipses, desse eixo Áries-Libra. E isso ocorreu, inclusive o 7 de outubro ocorreu vinculado a isso aqui, numa explosão, exatamente no ascendente do país, que foi aqui em Libra, né? O ataque foi dia 7 de outubro, e o eclipse foi uma semana depois, né? Dia 14. Então a gente está, desde do primeiro semestre de 2023 até esse primeiro semestre de 2025, respirando eclipses onde as relações abusivas são o ponto determinante. E o que a gente tem que fazer com isso? Observar, olhar para dentro, refletir, pedir ajuda para olhar para si próprio, depois pedir ajuda para mediar os conflitos e pedir ajuda para que haja uma busca de uma conversa não violenta. Esse é o momento, pessoal, tá? É isso. Como eu falei, consciência da humanidade, do número de pessoas vivas, é muito pequeno. Então a gente pode falar tanto dos vivos quanto dos mortos, a consciência às vezes não muda. O que eu sugiro para vocês, né, uma para vocês assistirem os 4 capítulos do Adolescência, que tem a ver com esses próximos passos, tá? Uma outra coisa, uma série não mais comprida, mas bem comédia, simples, que é Os Fantasmas, onde cada fantasma que não se elevou, que a alma ficou lá, ele pensa da forma quadrada como ele morreu. Ele continua lá. E então, um viking, um cara da Inglaterra, outro dos Estados Unidos na sua independência, uma moça drogada, um moço todo certinho, outro do Wall Street, uma dona de um latifúndio, e cada um pensa de um jeito. E com o tempo, mesmo sendo uma série meio bobinha, assim, uma comédia de 25 minutos cada capítulo, os personagens que têm a cabeça muito presa começam a pensar no outro, começam a refletir, começam a ver tanto o lado do outro quanto o seu, e isso é o grande presente, quando você começa a ver o outro, escutar o outro, e esse é o grande presente que a gente tem, que são eclipses quando tocam em Áries e Libra. Né? Sair das relações abusivas, ir para relações de recuperação, né? Recuperar as relações, ir para relações sempre com a intenção de trazer o melhor um para o outro, e voltar, né? Voltar. Essa é a parte mais importante. É a oportunidade. São poucos que conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente tem, para fechar aqui, os graus que tocaram Mianmar, a gente vai ver ainda
Rússia, a China vinculada a isso aqui, vai ver a história do Brasil vinculado nesses aqui. A gente vai ter muito acontecimento. Eu estou dando datas agora para início de abril, para a gente estar observando, tá? E esse ano, 2025, temos 2 eclipses pegando o Sol progredido e o Sol natal do mapa da independência, ou seja, a gente vai ver o Brasil passar por umas mudanças muito interessantes. A Alemanha está muito envolvida aqui, tá? Inclusive a sombra pega lá a Inglaterra, vai ter muita gente envolvida. E os Estados Unidos, a gente tem Urano nesse eclipse, em Cápulos, né, em cima, na estrela Cápulos, em cima do meio do céu do Trump. Depois passa mais 2 graus, daqui a um mês e pouco, vai fazer quadratura com Marte do Trump a 26 graus, ou seja, vai estar aqui em Algol. Quando passou a outra vez, ele recebeu atentado e teve aquela sorte dele girar, e exatamente a bala passou aonde fica o desenho da estrela de Algol, na cabeça de Medusa, segurada por Perseu. Exatamente aqui. É isso, pessoal. Então, compartilhei um pouco. Eu acho que assim, o que eu posso contribuir, se isso é uma contribuição, é que vocês repensem na forma que vocês compartilham, a forma que vocês trocam, perdão, a forma que nós, todos, seres humanos, nós trocamos nossos afetos, nossas relações, nossas finanças, nossos sonhos utópicos, né? A gente tem Vênus com Netuno, os pensamentos do que é certo, do que é errado, e essas ideias que são tão radicais que fazem você se afogar ou matar a pessoa que mais você poderia crescer nessa vida. E é isso. Tudo de bom, e aqui eu me despeço. Tudo de bom. Bom eclipse.